Muito bom dia a todos. Fábio Fernandes falando no programa Ser em Foco. O programa Ser em Foco é o programa da Associação Empresarial de Rolândia, onde nós falamos aqui de associativismo, falamos de empreendedorismo e falamos do desenvolvimento local, do desenvolvimento da nossa cidade e desenvolvimento de pessoas também. Eu estou aqui sempre acompanhado do meu amigo Fernando Souza. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes, da Rádio Cultura. Hoje nesse sábado bonito, essa manhã gostosa, agora 9h07. E damos início a mais um A Ser em Foco, Hoje nós vamos falar sobre alguns temas bem interessantes, um tema muito relevante para toda a população, Hoje a gente vai estar falando aí, o tema do programa, qualificação e emprego na cidade de Rolândia, Fábio? Pois é, Fernando, nos bastidores aqui, antes de começar, a gente sempre bate um papo com o nosso convidado e a gente vai ficando surpreso com as condições, com a situação que Rolândia vive, do pleno emprego, só que as mazelas que isso traz, Verdade. Porque a gente tem uma série de pessoas aí que precisam se preparar um pouco melhor, a gente precisa um pouco as pessoas começam a entender que tem que se capacitar, mas a gente fala isso aqui daqui a pouco, Isso aí. Fernando, eu queria só, antes de começar, convidar as pessoas para que na quarta-feira acompanhassem as redes sociais da associação, porque esse programa, a gente tem feito uma gravação diferenciada nele, depois temos feito os cortes, para poder publicar na internet, e a gente publica no YouTube e no Spotify da Associação Empresarial, e através lá do Instagram da CIR, a gente consegue fazer a divulgação e as pessoas acompanharem para poder ver todo o conteúdo que nós estamos gravando aqui no sábado de manhã, desses temas que nós falamos há pouco. Muito bem. E você ouvinte, que nos acompanha pela Rádio Cultura ou pelo Facebook da Rádio Cultura, Você pode estar participando aqui com a gente pelo WhatsApp da Rádio Cultura, 3311-6072, ou enviando uma mensagem ali pelo Facebook, Fala ali com o nosso amigo Dudu, que ele vai estar, respondendo vocês e transmitindo a sua pergunta aqui para nós. Ô Fábio, hoje a gente traz, já fazendo um link do tema do programa de hoje, o motivo para ser associado, Então, que hoje a gente coloca como o suporte que a Associação Empresarial de Rolândia, a ACIR, ela faz também, no recrutamento e qualificação de mão de obra na cidade, Isso mesmo. Dentro da ACIR, nós procuramos estar sempre antenado com o que o município tem necessidade de mão de obra e promovemos, além da parte da qualificação, nós promovemos também um banco de currículos onde a gente pode fazer também ajudar nesse direcionamento. Principalmente, é uma coisa que a ACIR trabalha bastante, é o PROE, que é um programa para jovens aprendizes, um programa para estagiários, a partir de 16 anos, que estejam no ensino médio ou ensino superior. Então, assim, você acima de 16 anos, está no ensino médio, ensino superior, precisa fazer um estágio, ou quer fazer um estágio, quer ingressar no mercado de trabalho, por esse meio do estágio, pode procurar a ACIR, o pessoal de atendimento. A gente tem sempre também vaga em aberto, então fica à disposição ali para vocês buscarem maiores informações e quem sabe, tá entrando no mercado de trabalho pelo meio de estágio, adquirindo experiência, para quem sabe, até na sequência já ser até efetivado na empresa onde você esteja estagiando, E o motivo de ser associado nesse momento que nós estamos falando aqui é porque é o seguinte, através da associação você tem o benefício empresário, você empresário tem o benefício de poder utilizar o serviço do PROE, que é um serviço onde você tem a possibilidade de fazer a contratação de um jovem baseado num contrato formal, mas sem algumas situações trabalhistas assim que envolvem registro em carteira, algumas coisas desse sentido. Você pode explicar um pouco melhor, Fernando? Para o empresário acaba sendo uma vantagem, porque ele consegue reter um custo tributário menor, O estagiário muitas vezes ele entra, ou o cidadão entra no emprego, você já tem o custo direto ali da contratação. Na parte do estágio, ele não tem a incidência dos encargos. Então, o estagiário ele tem direito ali a férias, remunerada e tal, mas os demais encargos não. Então, e a bolsa auxílio, que a gente não é um salário, é uma bolsa auxílio, ela pode ser combinada entre o empregador e o estagiário. Então, não tem um valor pré-estabelecido, um valor que deve ser seguido, Então tem uma flexibilidade maior para se tratar sobre isso. Isso, então é um benefício para o empregador e para o estagiário. Para o estagiário, Muitas pessoas às vezes estão fazendo curso superior, têm a necessidade de cumprir carga horária de estágio, E isso é uma forma até de atender também o estudante que precisa cumprir aquela carga horária para ter a sua
colação de grau, né, vamos assim dizer. É isso mesmo. E o mais importante de tudo isso, né, Fernando? Não é só cumprir as regras que tem a faculdade ou que tem o estagiário. É você poder se inserir no mercado de trabalho, né? Você poder se qualificar, aprender uma profissão nova, né? Testar, né? Se você tem aí uma aptidão para o mercado, né, jovem? Então, olhe com visão de aprendizado, inclusive para você poder começar o trabalho. Exatamente. E já puxando um gancho, né, para o nosso tema de hoje, né, que é qualificação e emprego na nossa cidade. Como que será que está o mercado de trabalho, né, Fábio, de Rolândia, né? Será que as empresas, né, estão buscando contratação? Qual é o perfil de contratação que essas empresas estão buscando? Será que a gente tem muita oportunidade, né? Em quais áreas são essas oportunidades, né? É sobre isso que nós vamos falar, né, com o nosso convidado de hoje. Eu já sei, tá, Fernando? Você já tá sabendo, né? Eu conversei com o convidado há pouco, tô surpreso. Bom, o nosso convidado, né, ele é bacharel em Direito pela UniOeste e técnico em transações imobiliárias pelo Instituto Monitor. Com sólida atuação no setor público e privado, ele já foi assessor jurídico da Prefeitura de Ortigueira e diretor do Procon em Rolândia. Também atuou como gerente jurídico na Agrícola Jandelli, né, na época, né, a Big Frangos ali, né? E desde 2021 ele é gerente da agência de trabalho, né, do nosso município aqui de Rolândia, o Cine, onde ele lidera ali, as ações de empregabilidade, intermedia, né, a colocação de vagas, né, e também o apoio à qualificação profissional. Então, Fábio, dentro, né, dessa experiência toda aí, né, que ele trabalha na colocação de mão de obra nas empresas da nossa cidade, né, e tem feito um trabalho muito, muito bacana. A gente conversando aqui, falou dos números que eles têm colocado ali, fiquei até surpreso, né, da colocação que eles conseguem estar realizando. De quem nós estamos falando, Fábio? Nós estamos falando do Sérgio Luiz Masson da Silva. Muito Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes, bom dia, Fernando, bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui, tá? Pode marcar várias outras vezes que nós, com o maior prazer, nós estaremos aqui. Pode... Ô Sérgio, o pessoal tem comentado muito com a gente assim, né? Será que a gente tem vaga de emprego em Rolândia? Mas eu vou esperar um pouquinho, Sérgio, responde não. Fernando, começa com a tua pergunta básica, vai, cara. Eu acho que uma coisa que a gente tem que entender, né, é que antes do profissional tem uma pessoa, né? Tem a pessoa, eu acho né? que é legal a gente conhecer. Eu gosto da tua pergunta por causa disso, porque a gente conhece um pouco da pessoa, né? Bacana. Ô Sérgio, quem é o Sérgio? Né? De onde vem? Né? A composição familiar, para a pessoa, né, conhecer quem que é o Sérgio. Sérgio, eu sou paulista do interior de São Paulo, da região de São José do Rio Preto, uma cidade divisa com Minas Gerais, chamada Populina. Né? Uma cidadezinha. Com 5 anos mudei para o Mato Grosso e no ano de 1992 eu passei na faculdade em Prudente, voltei para o estado de São Paulo e de lá eu terminei minha faculdade e não quis voltar mais para a roça. Eu achava que eu tinha que, se eu voltasse para a casa dos pais, eu ia continuar na roça, como sempre, na lida, né? E eu tinha um amigo de Londrina que tinha casa e tinha cerâmica em Ortigueira. E me convidou para ir para Ortigueira. E aí nós ficamos em Ortigueira, comecei a namorar, casei, filhos, e através de outro amigo da faculdade também, era gerente da Big Frango, que era o Dr. Alexandre Genta, que era casado com a filha do seu Evaldo, me convidou, que eles estavam sem um gerente jurídico, me convidou se eu não queria assumir o departamento da Big Frango na época. Não. E eu vim para Londrina, né, para conversar com ele, achando que era uma conversa a longo prazo. Na verdade, eu vim numa sexta e era para assumir na segunda. Né? E aí eu vim para Londrina, vim para Rolândia, assumi o departamento. Na transação, na venda Big Frango JBS, eu permaneci por mais 6 meses e depois nós fomos demitidos, né? O pessoal, foi grupo desligado, né? Foi desligado, né? E eu continuei em Rolândia, eu gostei da cidade de Rolândia, e aqui estou. Minha mulher é professora do estado, meu filho, né? E aqui estamos
abri o escritório aqui, Desde então. mas como você falou, né, quem é o Sérgio aqui? Família. Como eu não tinha família em Rolândia, o escritório não avançou. Porque muitas pessoas, de qual família você é? Entendi. Né? E aí eu falei, bom, não dá. Né? Tô pagando para trabalhar. Vamos. Né? E aí eu fui convidado para assumir na época a prefeitura, em 2018. E aí eu fui para a prefeitura. Na época o prefeito era o Roberto. E estamos até hoje lá, graças a Deus, fazendo um bom trabalho. De lá eu fui convidado para assumir o PROCON. Justamente veio a pandemia. Foi uma loucura. Né? E aí, em 2021, o prefeito Ailton convidou para assumir o Cine. Ó, que legal, né? Uma trajetória dentro da cidade, onde você vê que ele passou por algumas gestões de prefeitos aí, né? E pelo trabalho, né? Tem continuado lá, tá colaborando com o município, né? Parabéns. Graças a Deus, obrigado. Bom, então agora, né, vamos voltando lá à pergunta inicial, né, que eu já estava, né, atropelando aqui, né, Vago? Ô Sérgio, como que nós estamos hoje, né, de emprego na cidade de Rolândia? Num panorama geral, assim, tem emprego para quem quer trabalhar hoje? Fernando, nós estamos, como o prefeito sempre fala, né, Rolândia é meio atípico, né, desse lado. Emprego nós temos. Temos bastante vagas de emprego, todo dia. Nós sabemos que o nosso setor de Rolândia, nosso setor maior de empregabilidade são os frigoríficos, né? Sim. Os frigoríficos, Vancouros, né? Então temos aí também outras empresas. Setor industrial, Setor né? industrial, tipo Itamaraty, Dori, Dalon, Selmi, Lar, Frango Agosto, Jaguar Frango, né? JBS. Então esses são a Eurofral, né? Desculpa algumas aí que a gente de repente esquece de falar aí, mas é as empresas que mais abrem conosco vaga, né, no dia a dia. E hoje, qual a média assim, de vagas diárias que vocês têm lá, Sérgio? Hoje nós temos... Ontem, até no final da tarde, eu tinha 124 vagas, com 31 empresas conosco. Tá? Então eu tenho empresa que tem uma vaga, e tem empresa que tem 50 vagas. Entendi. E como tem sido para ocupar essas vagas? Tem sido muito trabalhoso? O pessoal está buscando, né, essa empregabilidade, buscando essas vagas? No setor frigorífico, Fernando, nós temos algumas dificuldades, sim, porque é um rodízio grande, né? Então, o pessoal já passou, na maioria das vezes, por todos esses setores, né? Mas as empresas, elas têm, mesmo assim, têm contratado, né, ex-funcionários, porque a demanda é maior do que as pessoas disponíveis. As pessoas disponíveis. Bacana. E tem algum setor específico, assim, Sérgio, que vocês percebem que tem uma dificuldade maior? Digo setor, assim, algum cargo específico, né? Que você já falou que a parte de frigorífico acaba tendo um pouco mais, né, de rotatividade e tal. Mas dentro até das funções, tem algum cargo específico que tem maior dificuldade de encontrar mão de obra? Hoje nós temos uma dificuldade. Soldador. Tá? Torneiro mecânico. Não se encontra. Profissões que necessitam de um pouco mais de especialidade. Exatamente, não se encontra. Tá? E tem salários também, né, melhores. Salários, né? Melhores, né? Técnico, eletromecânica, eletricista nós estamos com dificuldade. E, pasmem, pedreiro. Nós não temos... os que têm já estão trabalhando, como eu digo, os bons já estão trabalhando. Tá? E os que... Não que os outros não sejam bons, só que eles são autônomos e não querem um registro em carteira. Querem a flexibilidade, exatamente, né? De poder estar à vontade, de estar na cidade, também não estar dentro de uma indústria. Né? Exatamente. Aí, né? O perfil o perfil das pessoas, né, com comprometimento, né, corporativo, né, é meio complicado, né? Porque quando você leva uma pessoa para dentro de uma empresa, é uma série de regras, uma série de também
você coloca ela num ambiente onde ela também, às vezes, perde algumas oportunidades por estar fora, né? Correto. Tem muita gente que fica ali no bico, né? Correto. Eles ficam no informal. Né? Prefere o informal. Eu ganho mais, né, do que se eu estivesse trabalhando. Se eu pego uma construçãozinha ali, realmente ele ganha mais. Só que ele não tem os direitos trabalhistas, não tem não recolhe um INSS, um FGTS, então tem todo esse lado também, né? E essa dificuldade que você falou dessas vagas que tem um pouco mais de especialidade, na área administrativa, como que está isso? Na administrativo, eu acredito o seguinte, indicação. Quase não aparece para o Cine. Não aparece. Já a empresa, então, já fala, vou precisar de um administrativo. Não, mas eu já tenho alguém para indicar. Entendi. E daí também entra naquelas agências particulares de busca de talentos. Também, né? exatamente. Porque daí a seleção, né, é um pouco mais rigorosa ali no caso. Exatamente, precisa um nível melhor, né? Mas assim, a maioria nós tivemos, não vou falar para você, recentemente nós tivemos agora, administrativo. Só que é uma vaga mais difícil. Porque precisa estar cursando faculdade, tem que ter uma experiência na área de administração, tá? Que era caso de um banco que pedia uma pessoa para atendimento. Então era um específico. E nós não conseguimos colocar no mercado de trabalho essa pessoa. Mas porque o perfil do buscador de emprego não bate com, não bate, até, com o perfil do Cine? Exatamente. Até tivemos procura, eu quero ver essa vaga administrativa. Mas quando a gente vai falar, a empresa solicita isso. Não, eu não me encaixo. E dentro, né, desse trabalho que tem sido feito, Sérgio, qual formação assim que você percebe que tem faltando muito dos candidatos, né? Esses candidatos que estão buscando tal, tem ali você percebe assim, que às vezes não conseguem, né, acabar entrando no mercado de trabalho. É por falta de qualificação, por falta de formação mesmo? O que pega mais, assim? Olha, hoje a maioria é a falta do segundo grau. Do segundo grau? Do segundo grau, tá? Inclusive eu tive ontem fazendo uma visita técnica e conhecendo a empresa, é tudo técnico, é tudo uma máquina. Então você precisa ter o segundo grau para poder apertar máquinas, botões. Ler o manual não é nem folhas, é tudo tablet. Entendi. Entendeu? Então eles não têm, a empresa não tem mais a folha para você fazer anotação, no final da tarde leva o que foi feito, o que deu errado. Já está resultado, já está no final do dia. No final ali... Que durante o dia vai coletando os dados, né? Exatamente. Então precisa do segundo grau. Perfeito. Isso nós estamos falando assim, mas eu não preciso para ser gari, eu não preciso. Hoje precisa do segundo grau. As empresas estão pedindo. Por quê? Porque elas é setor de exportação. Então eles têm que ter aquela ISO, né? Tá. Então eles têm que estar de acordo com... Entendi. Esse é um problema, né? Que as empresas estão crescendo e as qualificações da empresa também, né? Quando a gente fala do compliance, por exemplo, né, ela tem que começar a atender outras necessidades do mercado para poder, às vezes, fazer um fornecimento de exportação, que nem você estava falando. Né? Correto. Então, aí por isso que deve exigir, né, tudo isso aí, né? Os empregados têm que ter formação XYZ, tem que estar capacitado para poder fazer tal coisa, tem que ter o treinamento CIPA, um monte de coisa com forma recorrente e tudo mais. Até para as pessoas estudarem, né, os treinamentos internos da empresa, tem que ter uma capacidade de raciocínio, de leitura, né? Correto. Para a produção, em modo geral, não necessitamos do segundo grau, tá? Mas eu volto a falar, façam, porque a gente tem visto muito jovem que não terminou o segundo grau e estão indo para a produção e não querem estudar. Voltem a estudar. Porque até você tendo um estudo dentro da empresa, você consegue crescer. Eu acho também, viu, Sérgio, um alerta para os jovens, eu sou do mercado da tecnologia, então um alerta para os jovens é o seguinte, né? Invariavelmente, em algum momento, o mesmo setor produtivo ele vai criar inovações para poder
suprir, né, essa falta da mão de obra, essa qualificação que a gente precisa do trabalhador ali para poder fazer uma operação correta. Então isso vai se transformar em uma máquina, num robô, em alguma coisa que vai ser operacionalizada. E aí a pessoa vai precisar saber mexer com a máquina, né? Exatamente. Eu tive observando isso ontem, essa visita técnica. Igual nós estávamos conversando antes ali. Já que daqui a pouco até para puxar vamos dizer ali, um couro, a máquina vai fazer isso, não vai precisar mais da mão de obra. Vai fazer isso. Eu digo para você porque a gente participa de diversos eventos de inovação e eu participei uma vez de um evento que a ideia de um projeto seria você pesar um boi sem a necessidade da balança. Uma tecnologia que já é possível você ter uma aproximação muito grande. Então, pra você ter uma ideia, você vai no pasto, você mira um celular, você fala, pô, esse boi tem tantas arrobas, não tá na hora de separar ele para levar pro abate ou para mudar de pasto, essas coisas todas. E você acha que, cara, quanto isso falta para entrar dentro da indústria que tem recurso para poder investir em tecnologia? Tá muito próximo, né? E as pessoas vão ficar cada vez mais à margem disso, né? Exatamente. E a gente tem uma geração, né? Não digo uma geração, mas boa parte. Tem um grupo de jovens, vamos assim dizer, né? Que não é toda a geração, mas temos um grupo de jovens que são o nem, né? Que a gente fala, Ainda né? temos eles aí. Ainda temos eles, né? Que é aquele jovem que nem estuda e nem trabalha, né? Então, esse jovem, né? Que não está buscando, né? Uma qualificação ali, de estudo mínimo hoje, né? A gente pegar aí 40, 50, né, anos atrás, quem tinha uma formação de ensino médio já conseguia, né, bons cargos de trabalho hoje, né? Na época, né? Hoje, você tendo até o ensino superior, né, que a gente coloca muitas vezes, hoje já não é mais um diferencial para contratação, né? Acaba sendo uma coisa básica. Tanto que a gente vê vários profissionais de diversas áreas, né, trabalhando em outras áreas, porque muitas vezes não consegue se colocar no mercado de trabalho dentro daquela área. Então, por que eu quero, né, puxei esse tema? Para você, né, jovem que está nos acompanhando aí, que está nos ouvindo, ou que venha a nos ouvir, a importância de ter essa qualificação, né? Pelo menos concluir ali o seu ensino médio, né, o segundo grau, né? Fazer essa conclusão. Busque qualificação técnica. Temos diversos cursos técnicos, né? Nós estamos aqui numa região privilegiada. A gente está do lado de Arapongas, do lado de Cambé, Londrina, né? Muito próximo, onde a gente tem universidades, faculdades, né? E muita qualificação técnica, né? E aí já puxando um gancho, né? Ô Sérgio, quais são os tipos de capacitação que o Cine oferece hoje? Eu percebo que vocês têm um trabalho lá também, né? De formação, né? De vez em quando vocês estão divulgando alguns cursos, né? Esses cursos, quais são os cursos que vocês geralmente trabalham ali com o pessoal? Olha, nós tivemos aí, agora por último, nós tivemos panificação, né? Vai voltar uma de soldador. Sim. Eu não sei ainda, não tem data. Dia 27 agora começa um outro curso. Teve há pouco tempo de empilhadeira, não teve? Teve também, tá? E outro ponto aí, operador de empilhadeira que a gente tem vaga sobrando também. Entendeu? Bastante demanda. Às vezes abre uma vaga ou outra conosco ali, mas eu tenho visto nas redes sociais, necessita de operador de empilhadeira. Direto as empresas estão, né? Operador de empilhadeira, eletricista. E como que é a ocupação? Quando abre um curso desse, tem procura? O pessoal procura ou tem dificuldade também até de fechar a turma de qualificação? Por incrível que pareça, nós, dos últimos cursos agora, nós não tivemos essa necessidade de angariar, entendeu? Teve busca. A busca foi foi em massa mesmo, preenchimento com vagas de reservas. Que legal. Né? Então, assim, foi bom mesmo. Esse pessoal que sai, né, do curso, desses cursos de forma, que é um curso, né, de qualificação mesmo, né, bem focado num ponto. Qual que é o percentual ou a probabilidade das pessoas já saírem empregadas do curso, caso ele esteja, né, desempregado no momento? Essa é uma dificuldade que até eu acho que nós, Cine, secretário municipal da pasta, a CIR,
conversar com os empresários, porque eu tenho observado isso aí. As pessoas têm o curso, mas a empresa está pedindo uma experiência. Entendi. Então, esse é um ponto que eu acho que nós deveríamos, no setor empresarial, conversar. A pessoa recém saiu do curso e dar essa chance para essa pessoa. Nós temos tido essa dificuldade. Muitas vezes ele chega lá, mas eu fiz o curso e não tem como ter prática. Não tem como ter prática. E ele não está errado. Não tá. Sim. Tá? Muito bem. Fernando, antes de... você ia concluir esse assunto? Não, só ia perguntar o seguinte, né? Dessas pessoas, né, que fazem essas capacitações, né? Quando há uma vaga para... Vamos pôr o exemplo que a gente citou aqui de operador de empilhadeira. As pessoas que fazem essa capacitação, quando abre uma vaga, eles têm alguma prioridade, assim, de recrutamento, assim, ou não, Sérgio? Não. Não, né? Não, porque nós não temos um banco de dados desse pessoal. Ah, ok. Entendeu? Nós não podemos trabalhar com banco de dados, porque aí estaria dando prioridade. Benefício para alguém. Então, nós não temos esse banco de dados. Perfeito. Nós não podemos... Logo que eu entrei em 2021, nós fomos fazer um curso em Curitiba e já aí proibiram até da gente receber currículos. Ah, legal. Tá? Tem que Porque ter já inscrição. houve um problema na grande região metropolitana de Curitiba, que a pessoa já estava empregada e aí tinha um currículo, um Cine ligou para essa pessoa e por azar ela estava em viva voz e o chefe próximo e aí já quase deu um problema porque falou, mas você está empregado e você está atrás de emprego? Começa a problema. Então foi um que eles passaram para nós, tá? Que então nós estamos proibidos de receber currículo justamente para não causar um problema lá na frente para essa pessoa. Entendi. Qualifica a pessoa, ela mesma vai lá e faz o processo na empresa. Exatamente. Hoje nós temos as vagas todos os dias no portal do Cine. Se você olhar, as vagas de manhã já são atualizadas, são né? retiras que já excederam prazo, ou as que já pediram para suspender, que já foram contratados. Às vezes tem 30 empresas, às vezes vai para 15, e é assim, é o dia a dia. Ô, Fernando, antes de fechar o bloco aí, nós estamos indo para o comercial, eu só queria puxar um gancho que você falou da importância do jovem estudar, do jovem se capacitar, e baseado em tudo que o Sérgio tem falado para nós, só para criar um pensamento aí, para as pessoas possam refletir sobre isso, que é o seguinte, como empresário, tá? Eu vejo o seguinte, se eu pego um currículo e eu vejo a pessoa prazos curtos numa empresa, você nota que ela tem pouca resiliência para poder estar se dedicando a um trabalho para você. Se você vê um currículo que não tem uma continuidade, não estou nem falando de uma educação formal, da pessoa ter lá o 3º grau completo, mas ela não se capacitou em curso e tal, você vê que ela não tem interesse em aprender. Então, como empresário, eu acredito que é uma visão de todos, você começa a analisar esse comportamento da pessoa baseado na experiência que ela joga ali no currículo, e isso serve para qualificar para uma vaga. Pô, se eu preciso de uma pessoa com responsabilidade, uma pessoa que se preocupa em se desenvolver e tudo mais, ele cria um chequezinho ali positivo, né? Vou dar um joinha para ele para poder visualizar ele como um profissional que eu posso levar dentro da minha empresa e que faz aquele querer sair comigo, né? Agora, se você vê um currículo todo pela metade, né? Pessoa pulando de vaga em vaga, 6 empregos num ano, né, Sérgio? Estava contando uma história para nós. Pô, o que você vai querer com uma pessoa que não tem uma dedicação, uma responsabilidade, né? Então, jovem, não se preocupe só em estudar por conta de conseguir um emprego. Se preocupe porque nós, do outro lado, como empresário, nós conseguimos fazer avaliações baseadas no seu comportamento do que você apresenta, né? Então, isso pode ser uma dica, né? Para que você, ou talvez até uma motivação, né? Para que você se preocupe um pouco mais em se capacitar. Exatamente. E só para não perder o gancho, né? Eu como recrutador, eu vejo... A gente faz muito essa análise, né? Dependendo do perfil da vaga, do perfil... A gente faz mais voltado a algumas empresas, né? Estabelece o perfil ali do candidato e a gente sempre analisa isso. E além disso, né? Uma coisa que é um padrão, né? É dar uma analisada nas mídias sociais. Tá? Então, né? Tome cuidado com o que você está transmitindo e vendendo da sua imagem nas redes sociais. Por quê? Se eu tenho uma vaga lá para um cargo, né? Muitas vezes um cargo mais de confiança, né? Que demanda, né? Um perfil um pouco mais sério, vamos assim dizer, né? Uma colocação mais nesse sentido. E a hora que você faz um processo seletivo, que você, né, dá uma olhada, né, vai procurar um pouquinho da vida da pessoa, né?
dependendo do comportamento dessa pessoa nas mídias sociais. Na sociedade, né? Porque ela exato. tá... Porque daí ali demonstra o comportamento dela justamente isso, da sociedade. Muitas vezes esse comportamento não é compatível com o que a empresa busca. E às vezes o seu posicionamento nas mídias sociais faz você perder, né, oportunidades, né, muito boas aí no mercado de trabalho. Legal. Para continuar essa conversa, Fernando, eu gostaria, até tô olhando aqui na tua pauta aqui e não vi a palavra, tá? Mas eu queria falar pro Sérgio sobre o seguinte: imigrantes, né? Migrantes, né? Quem está vindo para Rolândia, né? Como que tá chegando esse pessoal aqui? Eles estão te procurando lá no Cine? As empresas estão aceitando eles? Como é que tá isso, esse pessoal aí? Bom, hoje, migrante nós temos tanto o interno, né, do Brasil, como o imigrante que está vindo de outros países. Sim. Que nós temos recebido, eu até fiquei surpreso. Esses dias nós tivemos uma reunião interna e eu achava que a região norte é que mais estava migrando para a Rolândia. Né? E eu fui surpreendido que não. Que é o pessoal do Mato Grosso que estão vindo para a Rolândia. Entendi. Né? E eu achava que era a região norte, que era o que mais estava... Assim, eu fiquei... sem acreditar, mas... Entendi, mas eu, assim, bate pronto, assim, o que me ocorreu aqui, para fazer um comentário, né, Fernando? Que é o seguinte, a gente está falando de qualificação, tecnologia, mecanização, não sei o quê. Quando você olha no Mato Grosso, a gente vê que o agro, né, investe muito em tecnologia. Então, será que essas pessoas não estão migrando para cá por conta de que a tecnologia está tomando conta deles, das vagas deles lá? Então, aí eu já não sei te dizer, porque eu fui surpreendido porque não aparece no Cine. Entendi. Para fazer cadastro e vaga e busca de emprego. O que nós temos todo dia é o pessoal que migra do norte e nordeste, né? Das outros estados, sim, mas bem menos, né? E estrangeiros. Hoje, por exemplo, eu tenho... foi feito, colocado pelo Cine 236 estrangeiros. 236 pessoas. Que período? De janeiro até abril. Só nesse ano? Tá? De janeiro a abril deste ano foram colocados 236 estrangeiros. De várias países, né? Mas eu tenho a maioria. Venezuela hoje, Haiti, eu tenho Cuba, tem vindo. Cuba também. Tivemos muito pouco da Argentina, uma meia dúzia, mas tivemos. Bangladesh. Eu não me recordo agora, mas tem assim... bem diversificado. Tem, exatamente. Várias culturas, né? Eu até abri aqui, Sérgio, né, um dado que foi publicado recentemente, que até dezembro de 2024, né, aqui na cidade de Rolândia, a gente tinha 1,5%, quase, né, 1,5% de imigrantes internacionais. Né? Então, ou seja, mais de 1.700 pessoas de outras nacionalidades na nossa cidade. E também, né, os migrantes nacionais, quase 12 mil pessoas vindo para cá. Né? Esses números somados hoje correspondem a mais de 10% da população de Rolândia de imigrantes. Né? Isso é um número bem, né, significativo. Né? Imigrantes de outros países já passa de 2.500. Já passa 2.500. Esses dados aqui era até dezembro de 2024. Já então passa, já tem... Pela essa última reunião que nós tivemos, uns 2 meses atrás, foi onde eu tive esse dado que o pessoal sul-mato-grossense estão chegando aqui. Estão chegando com força, né? Que bacana. Ô Sérgio, e a gente estava falando, né, no bloco anterior aí sobre as colocações, né, no mercado de trabalho. Acontece muito do pessoal, né, procurar agência, vocês darem um encaminhamento para a empresa e a pessoa não comparecer à empresa? Infelizmente, muito. E está tirando, a gente tenta explicar, se é uma vaga, vamos dizer assim, não é uma vaga tão fácil, mas é uma vaga que necessita, às vezes, de uma certa especialidade, uma vontade a mais da pessoa, né? E ela se propõe a fazer isso.
e tem ocorrido que a pessoa não vai na vaga. Não vai. E ela tira a chance de uma outra pessoa que tem vontade. Esse é o maior problema, né? Alguém tá perdendo, alguém com um verdadeiro desejo de trabalhar tá perdendo uma oportunidade, né? Por conta de aventureiros. Infelizmente, igual eu citei agora há pouco, uma empresa aí, encaminhamos 3 pessoas, porque pelo sistema nosso, nós podemos encaminhar 3 pessoas, 3 colaboradores para uma vaga de emprego. Sim. Esse sistema não é o Sérgio, não é que faz, é o sistema do trabalho. Tá? Então ele está lá, todo o sistema, então eu posso encaminhar normalmente 3 pessoas, indo até 5, mas o correto seria 3 por vaga. Sim. Tá? E essa empresa me manda mensagem ontem à noite ainda, que ela perguntou se não tinha, ninguém procurou a vaga. Eu falei que sim, que eu tinha encaminhado 3 pessoas, ela falou, ninguém me procurou. E aí fica difícil, né? Fica difícil, né? Tem emprego, o candidato se candidata da vaga e volta a falar naquela responsabilidade que a gente estava falando há pouco, né? A pessoa não comparece, né? O Sérgio, e aqui, ó, qual é o maior desafio lá que o Cine tem para fazer essa conexão entre a vaga e o empregado? Porque a vaga, ela chega para você pela demanda da empresa que ela vai te mandando. E a fila, né, vem de acordo com o que as pessoas vão lá dia a dia, né, avaliar as vagas, ver se quer se candidatar numa vaga, porque é o funcionário que escolhe, né? Exatamente. Né? Essas vagas, assim, nós colocamos, tem a pessoa que faz a captação da vaga, tá? Então ela recebe da empresa, ela vai filtrar tudo que ela quer para a pessoa, para tentar amenizar o máximo em prol do colaborador. Porque aí às vezes a empresa chega lá, eu quero o 3º grau completo. Olha, mas se ele tiver experiência e não tiver o 3º grau? Vocês fazem esse... Com a empresa. Que legal. Então a captação, ela por troca de e-mails, olha, nós podemos... habilitação, não, tem que ser 12 meses. Isso é um exemplo. Olha, se eu diminuir, se ele tiver experiência como autônomo, ele tinha caminhão. Poxa, que legal. Sim, vocês tá? também fazem uma articulação. Mas com a empresa, para tentar legal. ajudar ao máximo a colocação da pessoa. Perfeito. Muitas empresas falam, não, mas se ele for autônomo, ele já tem caminhão. Um exemplo, né? Ele teve caminhão, dirigiu, ele tinha carreta, mas ele não tem uma experiência comprovada, que a gente está né? pedindo de 6 meses em carteira. Manda. Ou às vezes eu mesmo já cansei de ligar na empresa, olha, eu tenho uma pessoa, ele tem experiência, posso encaminhar? Por quê? Eu pergunto. Porque já ocorreu da gente encaminhar pessoas que omitiram para nós, tá? Porque na carteira de trabalho digital hoje aparece os últimos 5 anos. E a pessoa chegou lá e falou, não, eu tenho experiência como operador de pilhadeira. Não está na carteira, mas eu tenho. E eu perdi a carteira, o livrinho. Eu não posso desconfiar de você. E eu encaminhei. E aí a empresa me liga depois e fala, Sérgio, a pessoa não sabe nem ligar em pilhadeira. Mas eu não posso desconfiar dele. Claro. Só que ele está se prejudicando. Ele está gastando combustível, indo atrás de uma vaga, às vezes que vai dar certo. Não, se eu for lá vai dar certo. Não é por aí. Ô Sérgio, e como que tá, né? A gente tá falando aqui das vagas, muito da parte do mercado da indústria, né? Do setor da indústria. E a parte de comércio? O comércio tem aberto vagas também com vocês? Muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. É um gancho que eu queria pegar no final aí. Convidar o pequeno, médio, grande empresário, tá? Da área comercial? Exatamente. Que abram vaga conosco. Se precisa de um funcionário, entre em contato com o Cine. É gratuito, não tem custo nenhum para a empresa. Tá? Ele pode contratar 1 funcionário, 2 funcionários. Não tem eu não vou no Cine porque precisa do mínimo X funcionários. Não. Se você quer contratar 1 funcionário, pode procurar a Rede Cine, pode entrar em contato conosco. Nós vamos encaminhar um formulário para você preencher. Isso que eu ia perguntar, qual que é o procedimento? Nós vamos encaminhar um formulário para você preencher. Lá nesse formulário contém tudo que você quer do seu funcionário. Que aí entra onde eu falei que às vezes a captação liga e fala assim, não, mas isso aqui é impossível. Vamos diminuir, vamos flexibilizar isso aqui. Então vocês analisam vaga por vaga? Vaga por vaga. Nossa, cara. Que legal.
cara. Tá? Que legal saber dessa atenção que vocês dão. Então, assim, é gratuito, não tem custo nenhum para o empresário, tá? Pode procurar o Cine, o telefone é o 32551118. Você pode falar no setor de captação de vagas, Legal. né? Ou quiser falar diretamente comigo também, ou procurar o Cine. Não tem custo nenhum, isso que a gente tem pedido, né? Até eu falei com o secretário essa semana passada, da gente tentar fazer alguma coisa para divulgar isso aí, porque tem pessoas que ligaram já no Cine perguntando qual era o valor. Entendi. Não tem custo, não tem custo, pelo contrário. Vai ter benefícios para o empresário. Claro. Que bacana. O Sérgio, trazendo, né, uma curiosidade aqui para quem nos acompanha. Ano passado, ano de 2024, né? O município de Rolândia ele se destacou entre os municípios. Né? Se destacou, não, acho que ficou ali entre acho que foi o que mais gerou emprego de carteira assinada no estado do Paraná, entre as cidades com até 100 mil habitantes, né? Então foram mais de 14 mil admissões, né? Então o resultado foi, até busquei uma informação aqui, né? Resultando, é um saldo positivo de 1.500 novas vagas formais no ano. Né? Então, assim, isso demonstra muito bem o trabalho que vocês vêm realizando, né? E aí agora a gente consegue entender o porquê, né? Por causa desse cuidado que vocês têm, né? Analisando a vaga, né? Muitas vezes, né? Entrando em contato com a empresa para tentar desengessar um pouco, né? Aquela vaga. E isso é bem interessante, né? E vocês estão de parabéns pelo trabalho que tem sido feito. E existe hoje um programa, né, de incentivo à contratação, como para jovem aprendiz, né? Algum programa de inclusão, alguma coisa nesse sentido? Olha, do jovem aprendiz, o que acontece? Eles têm que estar matriculados numa instituição. Hoje nós temos essas instituições que atendem Rolândia. Senai, Semear, Gerar, CIEE e, se não me engano, tem mais uma outra aí que eu não me recordo agora. Que são essas instituições, o que acontece? O jovem trabalha 3 a 4 dias na empresa e um dia ela tem que estudar nessa instituição. Tá? Então ela tem que estar inscrita nessas instituições, ou uma ou outra, que é ela que faz, essa instituição que faz a ligação, é o elo do emprego com a empresa, para o jovem aprendiz, que hoje é de 18 a 23 anos. Perfeito. Ô Sérgio, indo já, né, para a parte final aqui do programa, que o tempo passa rápido, né? Eu só queria que você falasse um pouquinho, né, para a gente da agenda de vocês, né? Você comentou mais cedo ali que vocês têm uma agenda de programação ali, onde vocês vão estar fazendo o trabalho de recrutamento, né? Você quer compartilhar com o pessoal que está nos acompanhando? Sim, sim. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás, só para lembrar que quando nós assumimos o Cine junto com o prefeito Ailton Maestro, em 2021, nós conseguimos colocar, no primeiro mês, em janeiro, que nós assumimos, nós estávamos sem conhecimento. Nós colocamos 14 pessoas pelo Cine. Foi uma decepção, porque nós estávamos, né? No mês seguinte, 86, enfim. No final do ano, nós colocamos 1.923 pessoas que passou pelo Cine. Tá? Na verdade, foram feitos 6.652 encaminhamentos. Caramba! Então, 6 mil pessoas passaram pelo Cine. Foram encaminhadas, né? Tá? Dessas 6.000, 1.923 foram admitidas. 20 e poucos % aí. Em 2022, passaram 7.600 pessoas. 2.510 pessoas foram admitidas através do Cine. Em 2023, passaram 9.000. 2.709 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho pelo Cine. E já em 2024, passaram 10 mil pessoas, foram colocadas 3.685 pessoas pelo Cine. Que legal, parabéns. Tá? Hoje, não podemos contar o mês de maio ainda, porque não fechou. Tá? Mas eu tenho já de janeiro a abril deste ano. Então já passaram 3.330 pessoas e nós já colocamos no mercado de trabalho 1.100 pessoas. Só este ano? Só este ano. Esses 4 meses, de janeiro a abril.
Então, né, sendo bem realista na nossa cidade, não trabalha quem não quer, né? Porque emprego tem, né? O português, mais claro. É, né? vamos ser bem direto aqui, né? Não trabalha quem não quer, porque oportunidade tem. Hoje, Fernando, na nossa região, na nossa regional de 24 agências que Londrina atende, que é o nosso escritório regional, nós estamos em primeiro lugar. Tá? Porque eu tenho agências maiores aí, com PEA, como se diz, que é a população economicamente ativa maior, que cidades maiores de 100 mil habitantes. Tá? Nós estamos na faixa dos 80 mil habitantes. Por aí, né? Estamos bem próximos. Então nós estamos... E tem cidades a mais de 100 mil habitantes, tá? Que não conseguiu colocar o que nós já colocamos esses 4 meses. Perfeito. Ô, Sérgio, antes de a gente partir para aqui para a reta final, eu queria fazer 2 perguntas assim, que eu tenho curiosidade, que é o seguinte. A gente está com a dificuldade dessa entrada dos jovens no mercado de trabalho, né? E as empresas estão optando por pessoas mais experientes. A gente já sabe de casos que pessoas que já estão assim até encostado, né, aposentados e tal, voltando para o mercado de trabalho em alguns casos, né, por conta da necessidade das empresas, né? Como é que está esse cenário aí? E também sobre as vagas PCD. Existem, as empresas estão buscando PCDs lá no Cine, porque a gente sabe que com a cidade crescendo, aumenta o número de pessoas com necessidades especiais também, né? E aí a gente precisa alocar essas pessoas para integrar na sociedade, né? Pelo Cine também tem esse canal? Nós temos vagas exclusivas. Vou responder para a segunda já vem. Nós temos vagas abertas exclusivas para PCDs, tá? Só que assim, esse ano nós conseguimos colocar 4 pessoas até agora. 4 pessoas. Tá? É pouco. Nós colocamos, o ano passado colocamos... E você tem noção de quantas vagas tem aberto? Eu tenho, se não me engano, agora acho que 3 empresas que necessita. Que seria 2 vagas cada empresa. Aí, entendi. Tá? Eu não me recordo agora quais são as empresas, mas eu tenho vaga aberta PCDs. Legal. Tá? Que fica... isso é importante. Que é de difícil conseguir a alocação. Tá? E a terceira idade? Terceira idade. Nós temos aí os 50 a mais. Tem umas empresas que estão contratando 50 a mais. Que é no ramo de mercado. Ah, que bacana. Tá? O Mufato mesmo, eles têm contratado de 50 a mais direto. Legal, bacana. Só que também está com dificuldade também. No ramo de contratação. Esbarra daí aonde? Na escolaridade, essas coisas? Eu acredito que não seja. Eu acho que é a forma do sábado, domingo, entendi. feriado, que as pessoas... Trabalho, a carga horária eu tenho acreditado nisso aí, que as pessoas não... eles querem uma qualidade de vida melhor. Entendi. Né? E aí acaba deixando... né, pro lado. Fernando, só antes que eu me esqueça, você me perguntou do trabalho que vocês vão estar fazendo. O trabalho que nós vamos estar fazendo, exatamente. Tá? Já ia partir pro final mesmo, era a tua agenda. Então agenda. Eu tenho, dia 26, eu tenho mutirões no Cine praticamente o mês inteiro. Tá? Eu tenho, toda semana eu tenho mutirão. Tá? Então dia 26, segunda-feira, eu tenho JBS. No dia 27, eu tenho a Frango Agosto, que é a empresa de Arapongas, que é do grupo BTZ Jaguafrangos. Sim. No dia 28, Mufato Foods. Ok. No dia 30, Vancoros. Já no dia 2, Vancoros. No dia 3, JBS. No dia 4, Mufato Foods. No dia 9, Vancoros. Dia 10, JBS. Dia 11, Mufato Foods. Dia 16, Internacional Couros. Dia 17, JBS. Dia 18, Mufato Foods. Dia 23, JBS. Dia 25, Mufato Foods. E dia 30, JBS. A dinâmica do feirão a empresa vai estar lá para explicar melhor as vagas? Como é que funciona? A empresa, ela manda o RH delas lá e o pessoal que tiver interesse comparece
no Cine diretamente, Já né? faz a validação ali. Já pega a carta de encaminhamento com nós e já vai pegar uma senha para fazer entrevista diretamente com a empresa. Então, Bacana. beleza, pessoal. na hora, né? Volta um pouquinho esse vídeo, vê essas datas aí. Quem tem interesse em trabalhar em alguma empresa dessa, né? E pode ir lá colaborar com isso Não aí. sei se dá para... Não dá longe, né? não dá. Mas a gente deixa disponível aqui. Vai. Se você tiver interesse também, quiser saber mais informações, né, sobre as datas do mutirão, pode entrar em contato com o Cine, né? Acho que o Sérgio já deixou contato, se quiser deixar novamente, Sérgio. E também pode entrar em contato com a CIR, que a CIR, né, ajuda na divulgação Essa lista aí nós vagas. vamos encaminhar para a CIR ali, daí o pessoal pode dar um apoio para vocês. Então tá, o telefone 3255-1118, tá? E pelo portal, se você entrar no site da prefeitura, vai ter o portal Cine lá. E dentro desse portal, todos os dias as vagas estão sendo ou retiradas ou colocadas, atualizadas. Tá? Perfeito. Beleza, vamos partir pro final, né, Fernando? Vamos lá, mano, só passando aqui, né, a agenda da CIR para a semana, né? No dia 31 de maio nós teremos o dia D do Feirão do Imposto. Até nós tivemos um programa específico sobre o Feirão do Imposto e nós ficamos de trazer maiores informações aqui, né? Então eles me passaram a programação. Então no dia 31, tá, no sábado, das 8h30 até as 13 horas, até 1h da tarde, a CIR Jovem, né, os integrantes da CIR Jovem estarão ali no Posto Opala com panfletagem, né, banner de identificação e tal. E olha que legal que vai ser a ação. O Posto Opala, como parceiro, né, do Feirão do Imposto, vai estar disponibilizando 1.000 litros de etanol que serão comercializados sem imposto. Tá? O que significa isso? Que ao invés do valor comum ali de R$ 4,19 que você está pagando mais ou menos hoje, eles vão estar comercializando 1.000 litros de etanol a R$ 3,46, ou seja, 73 centavos de desconto, que é o valor que você paga de imposto por litro de etanol, tá? Só que tem regra, né? Esse é limitado. Então, é limitado para veículos 10 litros e para motocicleta, né? 5 litros, tá? Lembrando que é uma ação de conscientização. Então, o objetivo não é você ir lá encher o tanque também, né? O objetivo é você sentir o impacto, né? Que o imposto gera no dia a dia do cidadão. Então, vai ser no próximo sábado, dia 31, tá? Ali no Posto Opala. E vamos aí para as nossas considerações finais. Sérgio, obrigado pela tua participação, né? Pronto, atendeu a gente ali, né? Mandei uma mensagem ali pro Sérgio, ele prontamente, né, aceitou o convite. Obrigado pela sua participação e suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço, tá? Estou à disposição quando vocês quiserem. Só me ligar, eu venho com o maior prazer, até para informar a comunidade, né? E pedir para o pessoal, né? Aqueles que se candidataram à vaga, vão na vaga, vão atrás do seu emprego, porque você está tirando o direito de outro concorrer a essa mesma vaga, infelizmente. Sim. Tá? Mas nós não estamos cerceando o direito de ninguém de concorrer a essa vaga. Cada um tem o direito. Muito bem. Sérgio, eu também quero te agradecer, muito obrigado por aceitar, vir nos informar, elucidar assim, esse cenário, né, que independente, né, muitas pessoas falam que a CIR está muito mais ligada na parte comercial, mas nós estamos também muito vinculados com o industrial, então para a gente saber esse panorama todo, né, de como está o retrato, né, da empregabilidade aqui na cidade. Para mim foi muito elucidativo e eu estou muito contente assim com o resultado que eu vi do trabalho que é feito pela prefeitura, pelo Cine nesse sentido. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e eu agradeço a todos aí, tenham um bom fim de semana, muito obrigado por ter acompanhado mais uma vez o programa CIR em Foco. E você, Fernando? Bom, né, vamos agradecer a todos os ouvintes, né, que nos acompanharam nessa manhã gostosa de sábado, né, tendo informações sobre o setor de emprego da nossa cidade, né, e também já deixando o convite para nos acompanhar no próximo sábado, que nós vamos estar dando continuidade ao tema empregabilidade, né, onde a gente vai estar recebendo a Vânia Ferreira, né, que trabalha, né, tem bastante parceria também com o Cine ali, mas que trabalha no processo de recrutamento também. Então nós vamos estar com ela aqui, recebendo ela no próximo programa, também dando continuidade a esse assunto. Então a você, né, que nos acompanhou, né, que nos deu a honra da sua audiência, um forte abraço, né, e permaneça acompanhando a gente aqui, né, no CIR em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. E até o próximo sábado, um excelente fim de semana a todos. Alô, até o fim de semana. Tchau. Você acabou de ouvir